Muito bom dia a todos. Falamos neste momento da sala de reuniões da Câmara Municipal de Assis. Hoje é dia 5 de agosto de 2025. Mais uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. É a 13ª reunião ordinária, onde temos uma pauta com algumas matérias para serem distribuídas aos colegas vereadores, com a relatoria já definida para a elaboração do parecer. Eu começo saudando os colegas vereadores Fernando Kiko, vereador Edinho, vereador Carlinhos Zé Gotinha, vereador Rony da Farmácia, saudando também aos funcionários da Câmara Municipal. E já começo informando que nós temos convidados hoje aqui, porque além das matérias que serão distribuídas para os relatores emitir parecer, nós temos uma discussão ainda aberta sobre o projeto de lei 100/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, é o popular Refis, no município de Assis. Esse projeto já deu entrada nessa comissão para debate. O vereador Fernando Kiko é o relator. Antes do recesso parlamentar de 2 semanas, nós tínhamos ainda algumas dúvidas, e durante o recesso nós fizemos o convite para que a senhora secretária da Fazenda pudesse estar presente para dirimir algumas dúvidas relacionadas a essa matéria, antes que o vereador Fernando Kiko, enquanto relator, possa emitir o seu parecer e que depois será disponibilizado aos demais membros da Comissão de Constituição e Justiça. Eu informo que foi feito um convite à senhora secretária e não uma convocação, até porque o objetivo é dar ao Poder Executivo a possibilidade de se manifestar além da justificativa de voto, de apresentação da matéria, com a exposição de motivos que já foi feita a leitura por essa comissão. No entanto, por motivos de agenda já definida previamente, a senhora secretária da Fazenda não está presente, mas nós temos aqui a capacidade e a competência de 2 secretários municipais que a substituem neste momento. Doutor Leandro Bergonço, a quem agradecemos a presença, doutor Cláudio, também secretário da administração municipal. Ambos têm capacidade e competência para dirimir as dúvidas que temos. E também recebemos aqui a solicitação da Fundação Educacional do município de Assis, a FEMA, que é um órgão da administração indireta do município de Assis, que tem interesse na discussão dessa matéria, porque nas vezes anteriores o Refis, a recuperação fiscal, se estendeu também aos alunos da FEMA, que têm mensalidades em atraso e acabaram se beneficiando do Programa de Recuperação Fiscal do município, estendido à Fundação Educacional do município de Assis, que é órgão da administração indireta. No entanto, há uma sugestão da FEMA que os prazos para a recuperação fiscal dos alunos sejam diferenciados daqueles devedores de tributos municipais do Poder Executivo. De qualquer maneira, eu começo abrindo a reunião, agradecendo a presença do Hélio Paiva Matos, que é o presidente do Conselho Curador, ao Gustavo, que é o diretor executivo, a Aline, que responde pela Procuradoria Jurídica da Fundação. Agradeço mais uma vez ao nosso corpo de servidores da Câmara Municipal, sempre prestativos, dando suporte para a nossa reunião. Eu informo que a reunião será transmitida normalmente, assim como as demais, e depois da discussão, da sugestão sendo feita pela FEMA também, nós estaremos abrindo para a discussão da pauta objeto dessa reunião. Eu começo saudando ao doutor Leandro e ao doutor Cláudio, representantes aqui do Poder Executivo, para que possam iniciar falando dos objetivos da Prefeitura
no encaminhamento dessa matéria para a Câmara Municipal. E explicando, inclusive, essa é uma pergunta que atinge praticamente a todos, o porquê já da apresentação logo no primeiro ano de administração, já que nas administrações anteriores, geralmente era no terceiro, quarto ano de administração. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, Cláudio, com a palavra. Obrigado por vez. Agradecer a presença de todos. Bom dia a vocês. A motivação de encaminhar esse projeto já no primeiro ano vem de encontro já no primeiro mês, que foi sabido de todos, qual foi o caixa que o prefeito encontrou da administração passada. Então, nos primeiros 2 a 3 meses, nós fizemos um desembolso de quase 22 milhões para pagamento de contas, né, de fornecedores anteriores e compromissos que a prefeitura tinha da administração passada, que passou para esse exercício. Então, o caixa, né, nos primeiros meses, ele é onde tem a maior entrada de recursos e foi disponibilizado para estar deixando em dia as contas da prefeitura. E aí foi feita uma programação onde poderia ser feito todos os benefícios que foram feitos até o momento, e até o final do ano viu-se a necessidade de estar tentando a adesão de contribuintes que nunca tiveram a oportunidade de estar aderindo ao Refis. Então, a reclamação sempre foi na questão do parcelamento dos honorários, que a dificuldade da maioria das pessoas de disputa na rua, que seria, eu até colocaria em ordem a minha conta, só que eu não consigo pagar o honorário à vista. Então, participamos ontem com os procuradores, conversam ontem no gabinete, né, mostrando para eles também a necessidade de estar concordando ou avalizando também essa questão, porque os honorários são de direito deles, né? Então, foi convencionado de ser até 30 vezes, com o pagamento também em 30 vezes os honorários, né, do valor do Refis. Então, assim, seria um projeto assim, na tentativa de colocar o maior número de contribuintes a oportunidade de ficar adimplente com o município. Basicamente, essa é a necessidade de se colocar no primeiro ano, por conta também de serem 30 meses, dentro também dos próximos 3 anos, e tem uma previsão de orçamento aí, que estamos vendo que está diminuindo a arrecadação do município. Então, teve uma mudança na legislação de execução fiscal, né, a partir do ano passado, ano atrasado. Qual é a mudança? Tem que esgotar a forma administrativa de cobrança para depois ajuizamento de ação. Então, isso incide em bastante cancelamento das ações, né? E aí tem que voltar para a esfera administrativa e pode ocorrer prescrição. Então, fazendo isso aqui, tentando limpar o maior número de execuções com o Refis, né? Na próxima etapa seria legalizar a parte administrativa de cobrança do município. Cláudio? Bom dia. Primeiro, eu e meus irmãos vereadores, representantes da FEMA que se encontram, mais uma vez agradecer a oportunidade da Câmara Municipal de estar franqueando a administração pública municipal, estar aqui trazendo as considerações e informações que são de relevância. O Leandro já fez um preâmbulo e, como é de conhecimento geral, é notório, né, foi notória a situação lastimável em termos de situação autorial que o município, que a prefeita recebeu a administração pública municipal, né? Isso são fatos que foram expostos, inclusive, na mídia, é de conhecimento de uma forma geral, e a prefeitura vem agendando todos os esforços para fechar ralos e otimizar a forma de administração para que haja uma gerência dos recursos públicos de uma maneira responsável, né, de uma maneira que venha priorizar a execução de políticas públicas, né? Através da Secretaria de Negócios Jurídicos, para vocês terem uma ideia, nós já conseguimos recuperar em execução fiscal quase 4 milhões de reais nesse período, tá? Há um empenho da Procuradoria do município, porque hoje o município de Assis detém um déficit autorial em termos de crédito tributário, né, que é de maneira de monta é muito elevada. Nós estamos tentando adoção de medidas para recuperar, porque isso é um ativo do município de Assis, é dinheiro do contribuinte, né? E o Refis é uma das formas que vem de encontro à captação desses recursos. Como o Leandro disse, a partir do ano passado,
em agosto de 2024, foi editada uma medida pelo Conselho Nacional de Justiça que compele a administração pública, de um modo geral, a adoção de medidas no âmbito administrativo para a recuperação de ativos tributários. Veja bem, o Conselho Nacional de Justiça fez uma análise aproximada que uma execução fiscal ela demora, em média, 8 anos para ter retorno, né? Isso significa 8 anos de ativos tributários, créditos do município parado. Então, a partir disso, também a Justiça constatou que o Poder Judiciário tem sido usado como um balcão de cobrança dos créditos tributários, sejam eles de natureza federal, natureza municipal ou natureza estadual. E a partir disso, a partir dessa resolução, o Conselho Nacional de Justiça compeliu para que os municípios, antes de promoverem o ajuizamento da execução fiscal, adotem uma série de medidas administrativas que facultem, né, ou que venham compelir o contribuinte a pelo menos tentar adimplir esse crédito que está atrasado. Dentre elas são negativação do devedor junto ao cadastro de positivação de crédito, né, acordos administrativos, enfim, uma série de atos que facultem ao município receber o crédito antes de promover o ajuizamento, inclusive das ações abaixo de 10 mil reais. Então, o refis é uma das medidas que nós estamos usando, primeiro para atender uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que seria uma forma de buscar uma recuperação desses valores que fazem parte hoje da execução de políticas públicas, certo? E o segundo também seria otimizar a arrecadação, né? Porque, como eu disse, não é concebível até uma empresa privada, né, seria, traçando um paralelo, você deter um crédito e não executar a cobrança dele. O grande empecilho, que foi um dos pontos de entrave que nós diagnosticamos, é isso que o Leandro falou, que seriam os honorários advocatícios, que muitas vezes o contribuinte, ele quer realizar o aporte, ele quer pagar, mas ele não consegue pagar esse débito que integra o crédito tributário à vista, né? Então, é um dos motivos que o projeto está estampado nesse contexto, né? E é apresentado essa Casa de Leis para apreciação. Queria consignar também que nós estamos adotando outras medidas, uma delas é o estudo da possibilidade da securitização da dívida ativa, que é um projeto que vem sendo analisado em prefeituras do Brasil inteiro, e é uma forma de captação desse recurso. É um projeto de lei que foi aprovado pelo presidente Lula no fim do ano passado, projeto que até foi de autoria do ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo, Zé Serra, e que ele traz uma responsabilidade, inclusive, muito interessante para o português, que aporte desse recurso 50% obrigatoriamente destinado ao Instituto de Previdência, que é uma forma de evitar com que o gestor ele aplique esse dinheiro. Mas são projetos que nós estamos analisando, isso engendra um estudo muito detalhado, mas dentro desse escopo dessa dívida ativa que tem, é uma das medidas que nós estamos tentando adotar também. Tá? Eu pergunto inicialmente, foi informado mais uma vez que a administração assumiu com débito de 22 milhões de reais, até onde sabemos esse valor já teria sido pago. Eu pergunto qual é hoje a atual situação financeira do município. Ontem nós tivemos um debate aqui na Câmara Municipal sobre, inclusive, o limite prudencial para pagamento com folha salarial, e surgiu também uma informação de que há fornecedores que não têm recebido da prefeitura e não são débitos recentes, são débitos que há meses fornecedores não estariam conseguindo receber da prefeitura. Então eu pergunto inicialmente, qual é a atual situação financeira do município? E há débito ou não com fornecedores do município? A situação financeira do município está dentro do planejamento que foi feito Qual a partir de janeiro, para se colocar todas as contas em dia. Elas estão em dia? Nos primeiros meses. Até ontem, foi o segundo dia útil do mês, tinha notícia de que os débitos estavam sendo pagos do mês de julho. Então, a informação que teve, que tinha mais de 35, 40 dias de atraso, eu desconheço
qualquer informação, até eu peço que encaminhe, né, na data de ontem. Ontem foi feito o pagamento de, se não me engano, mais de 400 fornecedores com valores abaixo de R$10 mil. E hoje já está sendo feito mais uma leva de pagamentos também. Então, assim, o cronograma... Esses são débitos de junho. Julho. Julho. Porque assim, há Sim, empenho, emissão sim. da nota e prazo para pagamento. Sim. Então não tem o serviço executado. Existe Sim. uma diferença entre serviço executado, Sim. né? Que aí vem o empenho, executa o Sim. serviço, emissão da nota e prazo de pagamento. Sim. Alguns pagamentos são baseados em contratos, datas de pagamento contratuais, e outros um decreto que é após a emissão da nota. E há uma ordem cronológica de pagamento que deve ser observada quando há emergência, em algum caso, tem que haver uma justificativa do secretário para poder alterar essa ordem cronológica de pagamento. Mas não houve cessão de pagamento, paralisação de pagamento. Os pagamentos estão sendo feitos de acordo com o que vem vindo na arrecadação, no planejamento e pagamento. Por exemplo, precatórios, nós vemos pagando, são 15 milhões de precatórios esse ano. Nós pagamos precatórios mensalmente, então 1 milhão e 600 precatórios todos os meses. Não está se deixando de se pagar os débitos que são assumidos. O que ocorre é que dentro da administração existe um planejamento que deve ser seguido, né? E aí o chefe executivo, junto com a secretária de Fazenda e o governo também, coloca à disposição, está sendo cumprido o planejamento que foi feito de acordo com as condições que nós encontramos no município. Então, a meta nossa é colocar a casa em ordem o mais rápido possível, mas que está sendo feitos os pagamentos, estão sendo feitos os pagamentos de acordo com as entradas de recursos. Agora, no mês de agosto, por exemplo, entra a segunda parcela de IPTU do município também, né? A FEMA recebendo um ofício lá que vai fazer o aporte, a Sabesp não vem sendo depositado o valor desde janeiro, por conta de... Qual é a dívida da Sabesp? Não sabia responder de bate-ponto, mas 1 milhão E qual a justificativa da Sabesp não? Porque o ano passado não havia sido aberta uma conta em nome do fundo, do CNPJ do Fundo Municipal de Saneamento, né? E que aí nós fizemos essa conta, foi aberta a conta, e que agora, esse mês, eles se comprometeram a depositar. Então, assim, está sendo feito todo o trabalho de lição de casa para colocar a casa em ordem. Nós pegamos bastantes contratos aí para ser analisado no começo do ano. Nós estamos fazendo lição de casa, por exemplo, em questão de aluguéis, que vinculou bastante aí, nós fizemos conforme vai se vencendo os aluguéis, e que não, os contratos de aluguéis, que não são mais de interesse da administração, está sendo cancelado e devolvido o prédio. Então, assim, a previsão é que até o final do ano há uma economia de mais de R$30 mil só, mensais, só em locação antiga, né? E aí fazer um trabalho para os próximos anos, para que se aloque os serviços públicos em alguns prédios, para que liberar alguns outros prédios, para não precisar locar para serviços novos que vão chegar na cidade. Então, redução também de energia elétrica, consumo de água. Então, está sendo feito uma higienização, né? Como a prefeita gosta de falar, fechando ralos e bueiros, para a gente chegar no objetivo final do ano de estar com as contas sadias da prefeitura, que esse é o objetivo. Lorde presidente. Sim. Pastor Edinho. Bom dia. Acho que essa questão desses compromissos é que tem uma empresa que sempre está ligando para vários vereadores, que por causa da festividade que houve em julho, não sei se deram prazo ou não, da festividade que houve na FICAR, uma pessoa sempre está ligando para a gente, ficou de pagar tal semana, não pagou. Acho que talvez seja isso que está ligando para todos os vereadores. É de conhecimento também essa empresa. Tem uma empresa, então, mas é da festividade de julho agora. Nós estamos falando do dia 1º de julho, então até não tem nenhum mês. semana de julho também. Eu não sei se vocês combinaram o prazo com eles. E aí até eu falei, se está empenhado, logo vai pagar. Sim. Então, mas só que aí toda semana ficam ligando. Até ligou por umas 3 vezes a semana, né? Vocês ligaram para outros vereadores. Então talvez seja isso que está dizendo que a cidade está em dívida, né? Não está conseguindo pagar as contas. Talvez nesse sentido. Eu só insisto se atrás de julho, retroativo a julho, não há devedor, prestador de serviço ou fornecedor empenhado que ficou sem receber.
refis eu desconheço esse ato. O relatório que eu tenho lá é do dia 4 de julho em diante. Entendi. Anterior a isso, tudo que tá. O que eu tenho de conhecimento é que deveria ter sido feito. E qual é a inadimplência atual de tributos municipais? IPTU, basicamente, que é o ISS. É o relatório da securitização. Esse é o relatório de securitização que está sendo concluído, Reinaldo. Sim, Porque mas é o dá seguinte, para... Não, então, porque há informações encontradas que foram passadas por nós por ocasião da transição, né, que falavam que seria um déficit autoriano em torno de 100 e poucos, 114 bilhões, você está entendendo? E pelo que a gente está levantando, me parece que isso fica entre um valor de 80 a 150 bilhões ou 200 milhões, coisa assim. Nós temos que fazer um trabalho, porque o que acontece? Hoje a prefeitura não sabe qual Não, é. precisamente não. Nós temos algumas informações que nós estamos fazendo um levantamento preciso até por conta disso, porque é o parâmetro que se leva para fins da securitização, certo? Inclusive eu pedi antes de ontem para que o sistema Fiori imprima, né, faça um relatório específico para a gente ter com precisão esses números, que são os parâmetros que a gente leva para poder fazer, inclusive, a avaliação do que se compensa ocorrer a securitização e também para a adoção de medidas mais eficazes com relação ao recebimento desse crédito. Inadimplemento de quem fez o refis e não pagou as parcelas, vocês têm? Também pediu levantamento. Não tem Estamos também. compilando todos esses dados. O que acontece é o seguinte, nós temos umas situações dentro da administração municipal, os órgãos fazendários, o departamento de cadastro, nós precisamos fazer uma higienização por completo. Só que todos os modelos de higienização que nós temos visto, eles têm um custo muito elevado. Pra você ter uma ideia, uma pesquisa que eu fiz de uma higienização de cadastro, para uma empresa chegou a propor um valor de 800 mil, que é totalmente inviável para o município não tem recurso para isso, né? Então, nós fizemos agora um termo de parceria com a Fundação Cidades em Movimento, Cidade Inteligente, que eles estão solicitando as informações, nós estamos remetendo para que se estabeleça um parâmetro e a gente tenha um perfil da dívida ativa do devedor, porque também há muito crédito prescrito, aparentemente, sabe, que a gente olha, né, porque tem coisa antiga de quando eu passei para a prefeitura em meados de 2001, 2002, que a gente verifica que está aberto, estão abertos esses créditos, eles precisam ver se já não ocorreu incidência de prescrição dele, que são créditos, né, que em tese não seriam recebíveis, né, porque em razão da prescrição. Então é necessário um estudo bem aprofundado, que é o que nós estamos concluindo. Demora um certo lapso de tempo para que a gente conclua isso. Só um comentário, essa diferenciação entre um pouco de 80 a 150 é justamente por questão de prescrição. Sempre no município de Assis houve esse levantamento. A prescrição, ela é por sentença judicial, é com parecer, é automática, é no decreto, que os decretos anteriores tinham, né? Esse aqui, se você observar, não vai ter. O entendimento que eles tiveram lá, que eu acho que quem tem que declarar a prescrição é o judiciário, e não a Porque o administração de receio, ofício. seria, se você declarar unilateralmente, seria uma renúncia de receita, né? Sim. Então há esse Concordo com temor isso, que precisa ser feito E outro gatilho, outro dispositivo que me preocupei também nesse específico, foi colocar, de encontro à sua pergunta, o número de pessoas que aderem ao refis e não pagam o financiamento, foi de que para aderir-se ao item 4 e o 5 de 15 parcelas ou 30 parcelas, tem que estar em dia com o IPTU de 2025. Então, se não tiver em dia com o desse ano, não pode aderir a esses dois aqui. Vai poder pagar ou à vista, ou em 4 vezes, ou em 8 vezes. Normalmente a pessoa, quando vai para essas parcelas, aí o aporte da primeira já é um valor, né, considerado. Então, esse foi também uma preocupação com relação a isso, para dar um pouco de responsabilidade para a pessoa que vai aderir ao refis num parcelamento maior. O parcelamento de honorários, de fato, era um grande entrave para muita gente não aderir. Os honorários serão pagos aos procuradores ou será dividido entre os advogados da prefeitura? Nessa questão aqui, não há divisão de honorário entre nenhum funcionário da prefeitura. Todos os honorários são devidos aos procuradores do município. Nem informalmente. Nem normalmente. Isso aí foi proibido. foi uma Se tiver reunião, algum, uma das favor, primeiras que reuniões que faça. a gente teve com os procuradores,
A gente deixou consignado bem claro essa questão, que a gente tem a plena ciência de quem está investido no cargo são os procuradores do município e não tem toda a estrutura da Secretaria de Negócios Jurídicos, um pouco de jurídico montado, não tem qualquer percepção de valores. Os valores são contabilizados, inclusive em conta, e são rateados única e exclusivamente dos procuradores do município. Outra reivindicação dos procuradores no início de janeiro também foi da transparência de dados da conta onde são depositados os honorários, que eles não tinham. Alegam que não tinham, não sei dizer se tinham ou se não tinham, porque eu não estava. Mas eles vieram conversar, né, com o governo, para eles terem uma transparência, para saber quanto que realmente está arrecadando para eles. Eles disseram que não tinham isso aí anteriormente. E isso foi dado a eles, então eles têm todo o controle de quanto entra, qual que é o valor que tem na conta. Então, quer dizer, isso aí é por direito deles. E Na por isso prática. que eu tenho até os números, Reinaldo, de Tudo recuperação, entra na conta. porque a gente está acompanhando a evolução. Na prática, aquele que fizer o parcelamento do débito e terá o parcelamento do honorário também, na prática, ele vai depositar numa conta só, ele vai pagar na guia, e essa guia vai para um fundo e esse fundo repassa Não para os existe procuradores. não existe Não tem uma mais conta pagamento em explícita. dinheiro, não existe mais pagamento lá na secretaria, não existe pagamento para o servidor. O pagamento é feito via guia de... Chega na prefeitura e a Se a prefeitura guia está lá, transfere para então vai estar lá procurador. destacado o valor do tributo, o valor do honorário, o valor de custas, tudo destacado na guia. vai estar isso na guia, Especificado. especificado. Tomando também cuidado, Reinaldo, de ter essa discussão com a Procuradoria do município, porque nós já tivemos, gestões passadas, a discussão, né, sobre a alteração, e em tese, se os procuradores da Câmara, que corrija se estiver errado, a competência para legislar sobre a questão de honorários, que é a competência processual, né, ela não poderíamos estar invadindo essa competência. Então, o ajuste de não estar interferindo, né, nessa questão e haver anuência dos procuradores é porque se o município impusesse unilateralmente um espaçamento de pagamento, poderia haver um questionamento por parte da Associação dos Procuradores, né, ou de algum órgão a eles ligados com relação à constitucionalidade do projeto, entendeu? Como já pontuaram que ocorreu no passado. Então, por isso que teve esse debate com eles. Senhor presidente. Pois não, vereador Bom Carlos. dia a todos presentes aqui. Eu gostaria de só fazer um questionamento. Com relação aos honorários relacionados à FEMA, também tem, não tem? Também. E esses honorários, no caso, ficam os procuradores do município, no caso os três que a gente tem, Caio, Diego e Marcos, ou é repassado para a FEMA, os tributos da FEMA? Não, a FEMA tem uma personalidade jurídica própria, né? Então, as dívidas ativas da FEMA são executadas pela FEMA e ficam nos cofres da FEMA. E como eu sou procuradora da fundação, contratada pela fundação e não pelo município, os honorários advocatícios da fundação ficam para a fundação. Eu não participo dos honorários do município e o município não participa, por hora, dos honorários da FEMA. Mas isso é uma questão que a gente pensar, o que seria muito bom para a Procuradoria da Fundação. Eu estou aberta a qualquer proposta nesse sentido. Doutora, só aproveitando que eu estava abordando a questão, que foi uma dúvida que surgiu, a senhora falou que é procuradora contratada da FEMA. Não, eu sou concursada. A senhora ficou contratada, por isso que surgiu. Não, é um concurso público desde 2010. Ah, tá. Dentro do cargo de procurador. Exatamente. É porque essa é uma pergunta que surgiu pela procuradoria, os procuradores do município. Eu perguntei para a Coelho, eu não tenho conhecimento, foi só uma dúvida. Exatamente, 2010. Bom, aproveitando que a Liga já se manifestou, nós fomos procurados pela FEMA, que é o órgão da administração indireta do município. A primeira pergunta, com o tom de provocação, é por que a FEMA não participou da elaboração do projeto, já que ela é, em tese, também beneficiada. Não entendi a pergunta, não, desculpa. Porque a FEMA, que é beneficiada com o refis sendo aprovado, não participou da discussão da elaboração do projeto. A princípio, eu vejo que
interesse ou a iniciativa do projeto do Poder Executivo. Sim. Teve, assim, nós Estaria tivemos abrangendo diversas, esse pouco. diversas reuniões, né, abordando outros assuntos, e em nenhum momento foi Em nenhum colocado. momento foi abordado havia- isso, e como é um Não, projeto mas de iniciativa do Poder Executivo. Bom, Assim, não teve motivo nenhum para não estar conversando. Bom, já que isso não foi feito, nós recebemos a sugestão e gostaria que a FEMA agora pudesse manifestar, porque ela é parte interessada na matéria, até porque, como fica instituído no âmbito da administração direta e indireta do município de Assis, nós temos como órgão da administração indireta a FEMA e o Assisprev, porque a autarquia não existe mais e a Fundação Assisense de Cultura não existe mais. Então, há uma solicitação da FEMA que participasse desse debate, até porque eles têm uma questão para propor na elaboração dessa matéria. Fica com a palavra aí dos representantes da FEMA para apresentar a sugestão. Pode falar, né? Tá. A proposta da FEMA, primeiro, bom dia a todos. A FEMA ela pretende participar do projeto de refis, e a nossa proposta seria dilargar o prazo de parcelamento em razão da nossa realidade, né? Os alunos, a gente tem percebido ao longo do tempo que os egressos, os inadimplentes, têm tido dificuldade com o prazo estabelecido pela prefeitura para pagamento daquilo que foi um dia mensalidade lá dos custos que eles fizeram. Então, tendo em vista a necessidade de recuperação desse crédito e conhecendo a realidade dos nossos alunos, especialmente dos egressos inadimplentes, a gente propõe 3 vezes mais, né? Um prazo triplicado. Qual que é o artigo? Terceiro. Para aquele artigo, para a gente recuperar o nosso crédito. Mas nos incisos 2, 3, 4 e 5. Isso, do artigo 3º, isso. Exceto o primeiro, que é a vista. O prazo para adesão aqui à vista, nós manteríamos. Mas Sim. se fosse o caso de prorrogação, que a gente também não tem problema. Mas a questão que o Gustavo destacou, desculpa, Gustavo, é exatamente essa, porque a nossa realidade portuguesa é do aluno. Esse aluno que está devendo para a fundação, ele dificilmente é um aluno concluinte. Ele é um aluno que não conseguiu suportar as mensalidades no meio do caminho do curso, ele trancou ou desistiu desse curso, ele tem vontade de voltar para os bancos e terminar a formação acadêmica dele. Sim. E aí, para ele assumir o parcelamento da mensalidade do curso que ele pretende voltar. E o parcelamento fica um pouco pesado, porque a gente fala de uma população que tem uma renda que não é muito alta da nossa região, né? Então, é um pessoal do comércio, e aí que ganha ali em torno de um salário mínimo, para ele assumir a mensalidade, mais o parcelamento, que a dívida ela vai atualizando 1% ao mês, mais a atualização monetária, que é a imposição da lei, né? A gente não tem controle sobre isso. As despesas judiciais, elas têm esse índice de reajuste, essa forma de reajuste. E isso vai realmente se tornando um bolo de neve para o aluno, para o ex-aluno, né? Aí a gente recebe muito pai, muita mãe lá que está querendo que o filho volte, ou mesmo o filho querendo voltar, ele não consegue. E a gente fica muito engessado, né? E a gente tem sangue na veia. Então é muito triste você ver uma pessoa querendo voltar a estudar, buscar uma qualificação, melhorar, se recolocar, e ele não conseguir por conta de uma dívida. E mesmo quando a gente faz o parcelamento lá, nos 120 meses que o Código Tributário Municipal ele permite, né? E eu absolutamente tenho a tranquilidade de dizer que eu isento de honorários, né, que são, né, renunciáveis por mim, né, lá dentro da instituição, para essas situações que o aluno não pode. Isso é muito tranquilo na Fundação. Eu acho que nunca teve nenhuma demanda com relação ao honorário advocatício da Fundação, porque sempre foi tratado com muita tranquilidade, porque a gente se sensibiliza com a situação das pessoas, né? Ele não consegue. Então, essa redução do juro e da multa, que realmente nós temos, o aluno chega lá e fala assim, Aline, mas quanto que é o curso hoje? Se eu pagar os 5 anos de curso é 30 mil, o cara está devendo 90, o cara está devendo 60, por quê? Porque são processos muito antigos que os procuradores anteriores e eu cuidei de não deixar prescrever, que é uma função inerente à minha atividade, e aí essa dívida vai tomando um vulto que é insustentável para o ex-aluno, né? Então é por aí. E com relação ao índice de inadimplência do refis anterior, eu tenho os dados,
Na fundação ele foi de 20%, né? Então o índice de descumprimento do último refis, que aí a gente já deu andamento e seguimento às execuções com a aplicação das multas pelo descumprimento, e também a nossa dívida ativa lá está em torno de 12 milhões de reais, por aí, 11 milhões e 500. Eu só posso complementar, inclusive, desculpa, é uma reivindicação até do Elinho, porque a gente não pode inviabilizar a educação. Então, dentro de um orçamento familiar, por exemplo, a pessoa destina lá parte dos recursos para a educação. Se a gente não der um prazo maior para que ela balanceie, para que ela coloque nas devidas caixinhas lá o valor da educação, a gente torna inviável. Isso prejudica, inclusive, o nosso público-alvo, né? Faz parte do nosso público-alvo os egressos também, os não concluintes. Então, a Elinho tem batido nisso, né? A gente está ali para fomentar a educação, não para inviabilizar. E essa é por isso que nós estamos propondo um prazo maior para parcelamento dos inadimplentes das mensalidades da FEMA. Só um minutinho, só para tentar compreender a sugestão. Os incisos 2 que fala de para pagamento em 4 parcelas, 90%. Seria criar o sexto, assim. Eu acho que criaria ou um parágrafo. Ou que no um artigo único dizendo que para a administração indireta, os incisos 2, 3 e 4, todos os que tenham reflexos nos demais ficam triplicados, né? Pelo menos. Podem ser, né? Em até? Eu acho que podem ser. Né? Pode ser, né? Porque de repente eu não quero fazer em 120, eu quero fazer em menos, né? Exato. Acho que podem ser a melhor redação. Melhor, Sim. né? Não, é isso que a gente vai ter que dizer. Mas a primeira dúvida que tem quando a Aline fez a sugestão, nós temos órgão da administração indireta aqui, a FEMA e o Assisprev. Mas a Assisprev, quem deve para a Assisprev? A Prefeitura. Autorizar não refis. Ele captou rapidinho. Essa é a preocupação. Eu falei, joga mais prazo aí pra mim. Exatamente. Não, pra gente também nós estamos propondo. Quem falou foi ele, não foi eu. Você podia ficar quieto. Nós estamos propondo essas 3 vezes e triplicado por conta da nossa realidade, mas a gente, infelizmente, português, a gente tem aluno lá, é uma realidade que nós temos dificuldade para explicar. Nós temos pessoas que devem 150 mil reais de mensalidade num curso de administração. Então, o curso inteiro custa o quê? Se eu somar os 4 anos do curso de administração, ele vai dar ali 25, 30 mil reais, a pessoa deve 150. Mas, lógico, teve toda uma despesa judicial, custa, né? A movimentação desse processo no fórum demanda recurso da fundação, né? Então, só que você não consegue explicar com razoabilidade que os juros e a multa, eles são 3, 4, 5 vezes o valor do principal, né? Então, se eu quiser matricular de novo, eu vou pagar 25 mil, eu estou devendo 150, né? Então, esses processos mais antigos, eu giro processo que não está prescrito de 99, 2000, 2001, então nós estamos falando de processos muito antigos, né? Então, 1% ao mês, até 2003 meio. Mas de 2003 para frente, com o novo Código Civil, 1% mais atualização, é realmente impraticável você saber que você deve 150 mil numa faculdade que eu só fizer o curso inteiro, eu devo 25, 30 se eu for comprar os 4, 5 anos de curso. O Hélio quer falar, deixa eu só fazer uma sugestão até por conta dessa dualidade de termos aqui a Cisprev, que tem como único devedor o município, e que não é objetivo do refis, né? Então, talvez não fosse um artigo que garantisse aos órgãos de administração indireta, mas especificamente à Fundação Educacional do município de Assis, aplica-se, aí coloca-se o parcelamento. A sugestão trazida pela FEMA é de, pelo que entendi, triplicar o número de parcelas dos incisos 2, 3, 4 e 5. Mas vamos ainda deliberar sobre isso e até de quem é a competência, que a gente precisa mais direto. Bom dia, Reinaldo, senhores vereadores, os secretários, funcionários da casa. Eu queria fazer uma colocação que até eu acho que a nossa participação se limita a essa questão e a gente pode até deixar vocês trabalharem mais à vontade. Assim, desde 2010... quando eu já
exerci a presidência lá da FEMA, quando eu cheguei lá era uma coisa de maluco. Era um negócio assim, que você tinha uma forma de fazer, caçar as pessoas, buscar. Aí tinha pessoa que tinha cursado 6 meses, abandonou, não fechou, não trancou a matrícula e devia, que nem a Aline falou, 4, 5 vezes o valor do curso. Aí ia aquelas pessoas atrás da gente que não tinham condições de comprar comida e não tinha condições de resolver a situação. E eu sempre falei para o jurídico, para a Aline especialmente, ele tratava muito assim, ó, aqui é um lugar que a gente tem que ajudar as pessoas, nós precisamos formar as pessoas, nós não precisamos de matar as pessoas. É como você faz aí as políticas sociais, que você tem que vai cuidar de um doente, ele precisa de atenção, ele não precisa de castigo, né? E a gente começou a adotar um outro método que deu muito resultado. Tanto é que hoje, com todos esses valores que ficam muito altos, você vê que a inadimplência não é muito alta, né? É 12 milhões. A gente não queria assim, interferir nesse projeto da prefeitura, muito pelo contrário, a gente queria contribuir e tentar incluir a fundação dentro desse espírito de ajudar as pessoas a resolver seus problemas, né? Tanto é que quando a primeira coisa que chega uma pessoa para negociar lá, ele falou, ó, temos que esperar o refis, nós temos que... Aqui não tem problema, os honorários imediatamente são retirados. A forma de fazer, mas por que não serve para as pessoas essa situação? Porque o máximo que ela pode conseguir é recuperar sua condição fiscal só. E não é esse o nosso objetivo, é trazer essas pessoas para concluir a formação, é incluir essas pessoas. Então eu queria só dar essa contribuição, ela é mais técnica com a Aline e com o Gustavo, mas eu queria conclamar vocês, se possível a gente acrescentar, eu já tinha adiantado para o Cláudio e para o Leandro, que a nossa intenção seria essa, né? A gente pegar esse bonde e ajudar a resolver, trazer lá embaixo a inadimplência, lá na FEMA, para a gente conseguir criar uma política de inclusão, né, que traga de volta os alunos e que crie as condições, né, especiais, porque se você pegar uma dívida de 100 mil reais e você der 30, ele não vai ficar pagando o dobro de uma mensalidade, não vai resolver. Então nós teríamos que ter essa... Eu acho que não prejudica, porque são débitos diferentes, né? Débito fiscal com débito de... Não, eu acho importante essa fala aí, Aline, porque vem de encontro ao que eu falei no início. Sim. Que essa lei aqui é a primeira que está dando oportunidade para chegar num número de pessoas que talvez nunca aderiram ao refis. Sim, isso. Então, eu acho que vai de encontro. Agora, é o que o português falou, é só ver qual que seria, né, levar para a prefeita, né? Sim. Propor aí. Então, levar para ela essa sugestão e aí verificar qual seria a melhor forma de, se caso ela entender que é interessante, qual seria a melhor forma de incluir nessa legislação para não atrasar, mesmo porque nós temos prazo de adesão. Exatamente. Né? E aí o trâmite aqui na Câmara. E é isso. Só uma pergunta. A instituição tomou providência para o cumprimento da resolução do CNJ, que é 547, que foi acho que ela já é feita, na negativação do nome é feito na FEMA, né? Já é feito, já ela é automático. Sim. Fins administrativos, depois está Ela tomando. já é feita anteriormente. Normalmente não é feito no executivo, questão política. A questão da competência da mudança do texto, talvez o Guilherme possa nos auxiliar, e os demais, porque alguns têm um entendimento que poderia fazer uma proposta na própria comissão ou algum vereador, porque a matéria ainda entrará na pauta, né? Porque a apresentação de um projeto substitutivo, seja que nasce novamente lá na prefeitura, aí vai ter todo novo prazo, enfim. Embora a gente tenha sido parceiro, nós tivemos aí a proposta da educação em tempo integral, que a gente fez a reunião no dia seguinte, fez para facilitar, até porque o entendimento era que o objetivo comum, enfim, a gente trabalhou e acelerou aqui. Mas a primeira questão é essa, poderia ter uma iniciativa da Câmara ou da própria comissão de fazer essa proposta da FEMA, claro, com a consulta também à autora, que é a
prefeita municipal tem esse entendimento, Guilherme? Ou seria Uma apenas de emenda. iniciativa do Poder Executivo? Qual seria o mais rápido? Uma emenda, incluindo um parágrafo nesse artigo? É, o mais rápido é a Terceiro. emenda aqui. É. Isso não tem dúvida. Mas não seria por aqui. Já foi feito uma vez no passado uma alteração no projeto de refis pela Câmara. Isso. E ele foi derrubado, se não me falha a memória. Então, diante desse cenário, seria mais cauteloso que a própria prefeitura enviasse essa alteração, se da caso eles concordam. Eu não tenho entendimento que foi derrubado isso, não. Me parece que às vezes que foi alterado aqui na Câmara foi sancionado, não foi? No último passado, parece que foi essa isenção da MEI, isenção do gratuita e parcelamento honorário. Parece que tem Mas uma é DIN. porque aí Mas havia... Mas daí quem é a competente para entrar com a DIN é o chefe do executivo. Né? Mas se a prefeitura entender que não altera Vai o censurar. objetivo, a apresentação de uma emenda aqui não teria nenhum. Se ela né? ela concordando previamente. Se não tiver divergência de entendimento, não, tudo bem, ela vai acelerar, a Câmara própria apresenta a emenda, contempla, tudo bem, faz. O problema é que o risco de constitucionalidade não se concretiza. Então, ainda que a prefeitura concorde nesse momento, ainda tem os outros legislados, ou seja, o Ministério Público e as associações como o comentou. Sim, Então, não seria suficiente, digamos assim, apenas a para anuência do assegurar Poder essa- Executivo. só esse acordo entre prefeitura e Câmara. Resolveria no âmbito da prefeitura versus Câmara. Isso Sim. mas não nesse outro âmbito. De repente, aprovando esse projeto do jeito que está, aí a prefeita apresenta um outro projeto, alterando ou incluindo o outro artigo. Isso que eu ia falar. Não, aí seria mais rápido, não é? Porque que nem a doutora falou que o prazo de adesão poderia ser prorrogado. Então, a sugestão do Carlinho é interessante. Dá-se andamento a esse projeto, na aprovação em um novo projeto de lei, incluindo no artigo 3º, um parágrafo 3º, dando para a Fundação FEMA essa... Desde que haja um compromisso de que será encaminhado, né? Desde não, que isso aí isso venha até setembro, porque senão eu fico com essa lei vigente, aí eu pactuo nos termos dessa lei, e aí vem uma outra, eu tenho que repactuar, eu tenho todos uma questão de programação, né? O nosso sistema ele não é preparado para fazer, é na unha. Então a gente A não ser que a gente faça uma emenda simples aqui, retirando o órgão de administração indireta. Direto, ele faz uma nova só para Retira aqui, sancionado, sem administração indireta. E depois é feita uma outra matéria, garantindo apenas a administração indireta. Pode ser. Pode ser. Nós não tem problema. Possível, acho. É possível. Eu só estou pensando na questão da viabilidade, porque talvez com uma emenda já resolveria o problema também. Mas prazo isso vai também. atrasar o processo deles? Não, o processo ele tem que ser. A comissão tem até hoje para Pode te parecer. essa emenda, para entrar já nesse processo, o ideal seria que ela fosse encaminhada até hoje para enviar o parecer, ou até quarta-feira, porque o processo, ele, sendo emitido o parecer, automaticamente ele já vai ser discutido na próxima sessão. Então, assim, havendo essa deliberação da comissão e a emenda sendo enviada para cá, ficaria tranquilo para a comissão estar emitindo o parecer sobre a emenda para poder liberar o projeto para a pauta para o dia 11. Mas a sua sugestão é que viesse a emenda do Poder Executivo? Então, é o que o doutor Guilherme falou, mas assim, pela prática, como existe a pertinência temática, não vejo assim também uma gravidade de ser apresentado pela comissão. Eu também não, mas eu só Mas assim, eu respeito o doutor Guilherme. E daria tempo, no caso o executivo, encaminhar essa emenda para até quarta-feira a gente deliberar e deixar o projeto apto para votação no dia 11? Não, é questão de celeridade, né? Olha, eu A vou... gente fecha a pauta na quinta-feira. Então, assim, se eu parecer o projeto e a emenda estiverem com parecer até quinta-feira, o projeto vai ter que estar com parecer, porque o prazo limite é hoje. Agora, a emenda, se não conseguisse fazer essa emenda hoje para já incluir no mesmo parecer, aí teria que ser um parecer apartado, só em relação à emenda. Teria que estar pronto também até quinta-feira. Entendeu?
e a sugestão de fazer a emenda da comissão retirando a administração indireta, pronto, vai aparecer com essa emenda já aprovada na comissão e vai para a deliberação. E ainda, nos próximos dias, a prefeitura encaminha um projeto específico para a administração indireta. Até, Alisson, é que assim, do jeito que tá, da experiência que nós temos, nós não vamos ter adesão. Não, Né? tô falando assim, a viabilidade disso. Então, Aí teria que ser com o executivo e vocês. É. Lógico que A o mais emenda prático tende seria... mais, Não né? entendi. A emenda, se o executivo conseguisse fazer É. essa emenda no prazo hábil, já resolveria de uma vez. Mas a gente também não quer atrapalhar o processo do executivo. Então, o novo projeto português, presidente, ele vai ter todo o trâmite Sim. normal. Então, esse vai ser aprovado, vai ser deliberado dia 11. Aí apresenta um novo projeto. A próxima reunião é só daqui a 15 dias. Então, eu não sei se teria tempo hábil também para O nosso adesão em prazo- setembro. Daí não teria condição. 15 Nós dias nós estamos falando final de agosto. Nós poderíamos acelerar, mas desde que chegue também aqui o projeto, né? Mas são questões mais políticas do que técnicas. Sim. É, exatamente. Bom, a minha proposta de encaminhamento, independente, fica aqui evidente que existe uma sugestão da FEMA de alterar os prazos quanto ao número de parcelas previstos no incisos 2, 3, 4 e 5. Os dois secretários já compreenderam e por eles, pelo que eu percebi, não há nenhum tipo de impedimento, mas não cabe a eles essa deliberação. Então, uma sugestão é que, para evitar transtornos e até uma eventual judicialização de a emenda ser proposta aqui, é que tanto o Leandro como o Cláudio conversem com a prefeita hoje e vejam com ela qual é... Eu já adianto que, assim, conversando aqui com relação às conversas que houveram aí durante essa semana com os vereadores, eu acredito que ou um novo projeto para a FEMA, específico para a FEMA, ou um outro projeto, incluindo esse item depois de aprovado esse. Eu acredito por conta dos... Diga, Guilherme. Os vereadores têm, sim, a competência para tratar de isenções, redução tributária, etc. Porém, desde que tenha estudo de impacto orçamentário, etc. O que não é um caso que provavelmente Sim. não tem projeção para fazer isso. Só que nesse caso, a situação é um pouco diferente. Não é exatamente tributário esse débito. Esse daí é débito, embora ele não tenha dívida, mas ele é débito não tributário. Ele é dívida de matrícula, de aluno, mensalidade escolar, etc. Então, isso daí por si só, eu já vejo esse pequeno risco. Pode ser que fique de pé essa lei, pode ser que fique, principalmente se a prefeitura concordar, mas eu vejo um pequeno risco disso ser alegado. Bom, estão interferindo na administração aqui do próprio município, porque afinal de contas a gente tem um projeto de lei que contemplou a fundação, agora vocês, com relação à parte que não é nem tributária, vocês estariam fazendo mudanças, entendeu? Aumentando o prazo de parcelamento. Isso causa uma ingerência na prefeitura. Ela já tem provavelmente a estimativa disso, o impacto, etc. Então poderia causar, teria esse argumento para a prefeitura. E outro ponto, sem dúvida, da exclusão ou não da administração indireta, entraria no mesmo assunto, mas está só excluindo a administração indireta. Eu diria até que é menos pior, mas a situação não deixa de ser semelhante. Bom, mas a prefeitura, dentro da sua iniciativa, ela queria incluir também os órgãos de administração indireta. E agora a Câmara está excluindo essa administração indireta. Eu acho que pode ser questionado, sim. É um ponto, digamos assim, um pouco menor de gravidade? Mas ainda fica o risco, permanece lá. Entendeu? Aí é uma questão que vocês vão ter que pensar se vale a pena com esse risco agora ou não. No projeto de lei que a Câmara alterou por aqui, foi exatamente com base nesse argumento, que a Câmara tinha, a Câmara poderia alterar leis tributárias, e foi feito. Teve a ação de constitucionalidade, teve liminar, suspendeu uma parte da lei, aí depois que foi decidido, então eu acho que ficou bastante confuso, pelo que a doutora Lívia comentou. Ficou bastante confuso, acho que até para o próprio contribuinte. Ele falou, bom, eu recolho com base no quê? Porque
uma parte da lei está suspensa, a outra não está, entendeu? E tem uns prazos, né, de início, parcelamento, etc. Então eu vejo que pode gerar lá na frente até essa questão prática. Aí, bom, é onde enquadra. Exatamente. Até por efeito de fiscalização, no final de contas, depois, né? Fica difícil. Vamos fazer uma conta na prática. Na prática. Então, mantendo a lei da forma que está, o parecer dessa lei hoje, o prazo ele vai para votação no dia 11. É isso? Sim. Segunda-feira. Né? Aí, sendo aprovada, vai para sancionar já no dia 12, 13 está sancionada. No dia 14 pode ser encaminhado um projeto alterando o artigo 3º da lei. Criando Aí um é novo só artigo criando dizendo um que novo no caso inciso, específico no da caso FEMA, seria parcelado o artigo 3º, triplicando o prazo, se isso for aceito pela prefeita. Qual o prazo seria para aprovação desse, que a gente conseguiria para aprovação desse segundo projeto? Para ver se ele se dá até o prazo do dia 30. Porque Não. se chegar a sancionar antes do dia 30, está resolvido o problema. Sim. não, a gente acelera aqui. É, É como urgência também? Então, às vezes, a doutora me comentou desses casos de valores assim, muito elevados, né, comparado com o valor das mensalidades acumuladas. Às vezes seria até o caso de estudar uma anistia com relação ao que fica muito além do que é muito desproporcional. Entendeu? Mas aí a iniciativa. Lógico, Se é uma mas às vezes vale a pena, porque se ela conseguir receber. Então, em 110, Foi o que eu acho que foi feito há uns 2 anos atrás no FIES, não teve? Acho que teve. Não, no FIES teve. Não da FEMA, acho que Isso, teve. O FIES fez isso. só, 2, 3 anos atrás. para utilizar o recebimento do governo central. Sim. só respondendo ao Dr. Leandro, em questão de prazo, se esse projeto for apresentado na semana entre o dia 11, 12, 13, 14, 15, entre o dia 11 e 15, para ele ser lido, né, na sessão do dia 18, aí na semana do dia 18 tem reunião de comissão. Daria para resolver. Quando já faz aparecer. Do dia 25. De agosto. Dentro do mês. Mais seguro dessa forma. Evita possíveis problemas futuros. Bom, só relembrando que está sendo gravada a reunião. Então, ficamos com o seguinte encaminhamento. Aprova-se, os que são defensores da matéria, que eu não sei se é unanimidade, discute-se em plenário na segunda-feira, sendo aprovado, vai para a sanção, sendo sancionado, já é encaminhado um projeto a essa casa, garantindo o refis específico para a FEMA. E aí a gente acelera aqui para a elaboração do parecer, para que ele seja aprovado, ou pelo menos deliberado e votado no dia 25, que é a sessão, e manda para a sanção para entrar em vigência, assim como na prefeitura, a partir de setembro. A FEMA passa a divulgar, então, aos alunos inadimplentes que, a partir de setembro, serão beneficiados com esse programa de recuperação fiscal. Sim, comprometo a levar para a prefeita hoje ainda. Feito assim? Ótimo. A gente começa, enviando o projeto, a gente começa a trabalhar na divulgação também, né? Que a gente tem que preparar os nossos órgãos lá, as nossas mídias. Muito Mas bem. vai vir? Projeto? Não, me comprometo a levar hoje ainda, chegando lá já para a prefeita. Sim. Porque Aí tudo dentro do aí de repente chega lá e fala, eu não, só- vou fazer. Eu só faço... Então, sim. eu faço uma sugestão, obviamente, que na elaboração dessa matéria, a FEMA esteja junto para que eventuais dúvidas sejam dirimidas. Até com a sugestão do Dr. Guilherme a respeito da isenção. Né? Não, eu acho que assim, de impacto financeiro a gente não vai ter, porque a gente tem que preservar a atualização monetária, isso é tranquilo. E com relação ao excedente, eu acho que a gente tem uma boa mobilidade, porque é crédito perdido, doutor Guilherme. Uma sugestão também, doutor Léo, seria colocar 90% de desconto em multas de juros, ficaria só a correção monetária, que é obrigatória, num período desse triplicado, que eu acho que aí só aí já dá uma anistia, sem precisar mexer no principal, que aí que é a dúvida aqui da legalidade. Já ajuda demais a gente. Com os alunos que estão estudando, né? Porque aí entra uma situação, o aluno está lá estudando, já paga uma fibra, Talvez. Alguma coisa assim daí. Isso que não tem penhora, porque tem processo que a gente tem penhora já no valor significativo, aí a gente não pode abrir mão, né, daquilo que está segurado.
Muito Então, mas bem. aí não Mas pode a gente tem entrar que igual discutir. aqui, os valores penhorados eles utilizam para quitação do débito? Poderia também, você consegue resolver às vezes até mais Não, rápido. mas por exemplo, eu não repactuo, né? A ideia é não repactuar, porque eu tenho penhora no rosto de 100%, mas não consigo liberar ainda. Daria redução Então de aí receita. eu não posso, porque daí já está resguardado, né? Eu tenho é uma questão de prazo, o valor integral entra no cofre. Se eu repactuar isso, aí eu tenho medo de uma responsabilização. Esse é um cuidado que tem que ter na execução fiscal, porque eu já vi acontecer. Aquilo que está penhorado, resguardado, 100% do valor do recebimento, você não pode negociar. Você já tem a garantia. Você tem a garantia. Não, tem que ser usado para quitação. Mas no É. caso desse penhora no rosto alto, não está vítima. Mas é até bom pra gente. Não, ela tá depositada, a penhora no rosto depositada. Não, eu sei, mas assim, É. juridicamente E- pode haver um procedimento dentro daquele processo, extinguir o principal, anular a penhora e a firma não recebe também. Pode acontecer isso. Pode. Mas é até bom esse prazo, que a gente tem esse tempo para discutir exatamente essa Discutir questão. daí, Já coloca num projeto só? Perfeito? Perfeito. Então, só tomar cuidado nas palavras, porque o Guilherme falou ali, palavra anistia. Se chegar uns estudantes aí com cartaz anistia já, pode dar duplo entendimento e pode dar uma confusão aqui. Então, põe perdão, isenção, Augusto. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Aline, Hélio e Gustavo. Satisfeitos? Bastante. Obrigada, português. Agradecemos. Obrigada, Vamos- Guilherme. Obrigada, muito. Retomamos os nossos trabalhos e aguardamos, então, Obrigada, gente. assim que for sancionado o encaminhamento. Até mais. Muito obrigado, então. Falou, Retomamos Ellen, a, até mais. retomamos a nossa reunião e vamos seguir, então, não dar início à pauta. Havendo o quórum regimental, damos continuidade à matéria. Os projetos da pauta que foram distribuídos aos relatores serão da seguinte maneira. Projeto de lei 103/2025, de autoria dos vereadores Paulo Mattioli, Carlinhos Zé Gotinha, Douglas Azevedo, Fabinho Alerta Verbal, Fernando Kiko, Fernando Sirquia, Gordinho da Farmácia, Gé Canela, Lucas Gomes, Pastor Edinho, Paulo Paçoca, Rony da Farmácia e Timba, que dá o nome de Centro de Eventos Maestro Emerson Carlos Gonçalves, ao prédio localizado nas dependências do Parque Ecológico João Domingos Coelho, situado próximo à rua Doutor Geraldo Nogueira Leite. A relatoria dessa matéria fica a meu cargo. Informo que a matéria, assinada pelo vereador Paulo Mattioli e demais, tem no seu artigo 1º, dá o nome de Centro de Eventos Maestro Emerson Carlos Gonçalves, ao prédio localizado nas dependências do Parque Ecológico João Domingos Coelho, situado próximo à rua Doutor Geraldo Nogueira Leite. A placa indicativa do nome do local deverá ser fixada com inscrição Centro de Eventos Maestro Emerson Carlos Gonçalves. Terceiro artigo. As dependências decorrentes com a execução da presente lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. A matéria tramita em regime ordinário, prazo para emissão do parecer, 29 de agosto. Na sequência, o projeto de lei 104, peço que avisem o vereador Carlinhos Zé Gotinha que ele é o relator dessa matéria. Ele foi ao banheiro. Então eu solicito ao vereador Fernando Kiko, que na ausência do vereador Carlinhos Zé Gotinha, que retomará daqui a pouquinho, que providencie a leitura da autoria do projeto de lei 104/2025, de autoria do vereador Gerson Alves, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Assis o Congresso da UMADAR, União da Mocidade das Assembleias de Deus de Assis e região. Solicito ao vereador Fernando que leia o projeto de lei na ausência temporária do vereador Carlinhos Zé Gotinha. Senhor presidente, bom dia demais vereadores, funcionários dessa Casa de Leis. Artigo 1º do projeto. Fica incluído no calendário oficial de eventos do município de Assis o Congresso UMADAR,
União da Mocidade das Assembleias de Deus de Assis e Região. Parágrafo único. O evento de que trata o caput será realizado anualmente no terceiro final de semana do mês de novembro e será organizado pela Juventude das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus de Assis Ministério Belém. Artigo 2. A inclusão do Congresso da Umadar no calendário de eventos do município visa incentivar as manifestações das religiões cristãs. Parágrafo único. O Congresso é um evento de grande simbolismo cristão, capaz de impulsionar a fé, a cidadania, a comunhão e a transformação de vidas. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assinou o vereador Gerson Alves de Souza, do PL. Lido, senhor presidente. Muito obrigado ao vereador Fernando Kik. Eu reafirmo ao vereador Carlinhos Zé Gotinha, relator, que Vossa Excelência tem o prazo para emitir o parecer máximo no dia 29 de agosto de 2025. Compreendido, vereador? Sim, senhor. Obrigado, presidente. Obrigado, Kiko. Desculpe aí, precisei sair por um minutinho. E assim que possível, deixo o parecer assinado e abro para os demais. Muito obrigado. Justificada a ausência momentânea do vereador Carlinhos Zé Gotinha. Na sequência, o projeto de lei 105/2025, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 17.557,05, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Cultura. Relator da matéria, vereador Rony da Farmácia. Eu informo que o projeto tem regime de urgência e o prazo para emitir o parecer é no dia 18 de julho. Julho? Não. Agosto. Seria impossível, a não ser que fosse 18 de julho de 2026. Então, 18 de agosto de 2025. Solicito ao vereador Rony da Farmácia que faça a leitura da exposição de motivos da matéria 105/2025. Repetindo a informação, prazo do parecer, 18 de agosto de 2025. Vereador Rony da Farmácia, bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos pares. Bom dia, funcionários dessa casa e todos que nos assistem. Exposição de motivo. Encaminho para análise e deliberação dessa Igreja Câmara Municipal de Assis a inclusa propositura que tem por finalidade a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 17.557,05, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura. Trata-se de abertura de dotação orçamentária, objetivando proceder à devolução ao Ministério da Cultura de saldos remanescentes do recurso recebido em 2023, cujo montante foi R$ 892.133,48, referente à Lei Complementar número 195/2022, Lei Paulo Gustavo, a qual visou garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural em decorrência dos efeitos econômicos e social da pandemia do Covid-19. Assim, o processo de repasse do recurso ao setor cultural foi efetuado por meio de editais de chamamentos públicos e, após o trâmite de prestação de contas, restou o valor de R$ 17.557,05, que deve ser devolvido conforme demonstrado no relatório de gestão do Plano de Ação número 3088-21-23-0002/008299, cuja cópia segue em anexo. Dessa forma, os recursos para atender a presente propositura serão os provenientes do superávit financeiro apurado no balanço trimestral do exercício de 2024, na forma do artigo 2º. Considerando que o Ministério da Cultura concedeu um prazo curto para a devolução dos referidos saldos, solicitamos o apoio desta Casa de Lei para que possamos cumprir com determinado prazo mais breve possível prazo. Em face do exposto, encaminho por intermédio de Vossa Excelência o incluso projeto de lei para apreciação e deliberação dessa Igreja Câmara Municipal de Assis. Prefeitura Municipal de Assis, 30 de julho de 2025. Assina a professora doutora Thelma Gonçalves Carneiro Espera de Andrade, prefeita municipal. Lido, senhor presidente, diante da atual circunstância, meu parecer é favorável por disponível a todos. Muito obrigado ao vereador Rony da Farmácia.
parecer já assinado, portanto, está no sistema disponibilizado para os demais assinarem de maneira eletrônica. Dando sequência, projeto de lei 106/2025, de autoria do vereador Paulo Mattioli, declarando de utilidade pública o Núcleo de Apoio à Vida de Assis, NAVE Assis. Relatoria, vereador Pastor Edinho, que tem o prazo para emitir o parecer em 2 de setembro de 2025. Solicito ao vereador Pastor Edinho que faça a leitura da exposição de motivos dessa matéria. Bom dia, vereador Pastor Edinho. Bom dia, Reinaldo Nunes, demais vereadores, também servidores dessa casa. Sinto muito, O mas presente não projeto de lei consigo uma matéria tem por ou projeto de lei finalidade específico com o nome declarar Pastor utilidade. Edinho, para o qual eu possa fornecer uma exposição de motivos. Poderia me dar Isso. Vou ler novamente. O presente projeto de lei tem por finalidade declarar de utilidade pública o Núcleo de Apoio à Vida de Assis, São Paulo, NAVE Assis. O Núcleo de Apoio à Vida de Assis, São Paulo, NAVE Assis, é uma entidade de direito privado, sem fim lucrativo e de duração indeterminada, fundado aos 8 dias do mês de setembro de 2019, com a finalidade de desenvolver e manter um posto de CVV, de prevenção e suicídio, segundo a orientação do Centro de Valorização da Vida, Sociedade Civil, sediada em São Paulo, bem como desenvolver e manter outros trabalhos necessários ao desenvolvimento do posto CVV de Assis, São Paulo. Todos os serviços prestados pela entidade e seus associados são gratuitos e prestam um brilhante trabalho na ajuda emocional e prevenção ao suicídio. Ante o exposto, diante dos relevantes motivos que norteiam a matéria, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa proposição. Assis, 1 de agosto de 2025, Paulo Mattioli Júnior, vereador republicanos. Lido, senhor presidente, e também já vamos dar o nosso voto favorável a esse projeto. Muito obrigado ao vereador Pastor Edinho, relator da matéria. Informa aos demais que o parecer favorável disponibilizado no sistema, caso os demais queiram já assinar de maneira eletrônica. Próximo projeto de lei 107/2025, de autoria do Poder Executivo, abre crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 412.782,38, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Saúde. O projeto tramita em regime de urgência, ao prazo do parecer, 18 de agosto de 2025. A relatoria fica a meu cargo. Informa aos colegas vereadores que a exposição de motivos indica que trata-se de criação de dotação orçamentária específica para ocorrer com recursos disponibilizados pelo governo federal, oriundos da portaria GMMS 6464, de 30 de dezembro de 2024, que estabelece recurso financeiro do bloco de manutenção das ações e serviços públicos, grupo de atenção especializada destinado às entidades sem fins lucrativos, que prestam serviços ao SUS e possuem produção assistencial aprovada pelos gestores estaduais e municipais do SUS, registrada nas bases de dados do Sistema de Informações Ambulatoriais, SAI-SUS, e do Sistema de Informações Hospitalares, CH-SUS, no período de janeiro a dezembro de 2023. Assim, deste montante, R$ 404.195,05 serão repassados à Santa Casa de Misericórdia de Assis e R$ 8.587,33 à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Assis, para a aplicação em custeio dos serviços prestados à população. Informamos que os recursos já se encontram depositados em conta corrente específica e que o Conselho Municipal de Saúde analisou e aprovou por unanimidade a presente matéria, por meio da Resolução 611
do dia 22 de julho de 2025. Os recursos para atender a presente propositura serão provenientes de excesso de arrecadação, em decorrência de transferência de recursos financeiros por intermédio do Ministério da Saúde, na forma do seu artigo 2º. Em face do exposto, encaminho por intermédio de Vossa Excelência o incluso projeto de lei para apreciação e deliberação dessa Igreja Câmara Municipal. Matéria lida e aguardando o parecer. Na sequência, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Mattioli, outorgando o título de cidadão benemérito ao empresário Cristiano Torres Clemente. A relatoria dessa matéria fica a cargo do vereador Fernando Kiko, que fez a leitura de matéria de relatoria do vereador Carlinhos Zé Gotinha. Portanto, solicito ao vereador Carlinhos Zé Gotinha que faça a leitura do projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão benemérito ao empresário Cristiano Torres Clemente. Com a palavra, vereador Carlinhos Zé Gotinha. Obrigado e bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais colegas vereadores, aos nossos colaboradores desta Casa de Leis. Outorga o título de cidadão benemérito ao empresário Cristiano Torres Clemente. Artigo 1º. Fica outorgado o título de cidadão benemérito de Assis ao empresário Cristiano Torres Clemente. Parágrafo único. O presente título é conferido ao homenageado em reconhecimento aos relevantes serviços que vem prestando à comunidade assisense. Artigo 2. A entrega do título, objeto deste decreto legislativo, dar-se-á em sessão solene a ser determinada pela presidência da mesa. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Assis, 1º de agosto de 2025, assina Paulo Mattioli, vereador do Republicanos. Lido, senhor presidente. Eu peço ao vereador que continue com o microfone, porque na sequência eu solicito ao vereador relator do projeto de decreto legislativo 24/2025, de autoria do vereador Lucas Gomes, que outorga o título de cidadã assisense à senhora Ângela Maria Tebaldi. Solicito ao vereador que faça a leitura do projeto de decreto legislativo. Informo que tramita em regime ordinário e o prazo do parecer 2 de setembro de 2025. Continua com a palavra, vereador Carlinhos Zé Gotinha. Só abrir aqui, senhor presidente. Aguardamos. Estamos na Câmara Municipal, reunião da Comissão de Constituição e Justiça, nesse dia 5 de agosto de 2025. Projeto de decreto legislativo 24/2025. Outorga o título honorífico de cidadã assisense à senhora Ângela Maria Tebaldi. Artigo 1º. Fica outorgado o título honorífico de cidadã assisense à senhora Ângela Maria Tebaldi. Parágrafo único. O presente título é conferido à homenageada em reconhecimento aos relevantes serviços que vem prestando em nossa cidade. Artigo 2. A entrega do título, objeto deste decreto legislativo, dar-se-á em sessão solene a ser determinada pela presidência da mesa. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Assis, 1º de agosto de 2025, assina Lucas Gomes Malaquias de Azevedo, vereador do Solidariedade. Então, já deixo claro aqui, senhor presidente, que o meu parecer é favorável a esse projeto de decreto legislativo. Eu vou deixar aí assinado e abrir para os demais que possam estar assinando. Muito obrigado. Muito obrigado ao vereador Carlinhos Zé Gotinha. Portanto, matérias com relatores já definidos, prazos também estabelecidos, aguardando para que sejam assinados e posteriormente encaminhados à presidência da Casa para definição de quando colocará em plenário para deliberação. Pergunto se há alguma manifestação de algum vereador com relação a alguma das matérias. Não havendo manifestação, essa presidência encerra a discussão dos projetos e a comissão aguarda o voto dos relatores e a posição de assinatura dos demais membros de maneira eletrônica, que implica na concordância total com as suas manifestações.
Não havendo mais nada a ser discutido, declaramos encerrada a reunião. Agradecemos aos convidados que participaram dos debates, aos colegas vereadores e aos servidores desta Câmara Municipal. Com isso, encerramos a sessão da 13ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a reunião.